4 de abril de 1887, Susana Amadora Salter foi eleita prefeita de Argônia, no Kansas, Estados Unidos, tornando-se a primeira mulher a assumir tal cargo em todo o mundo. Seu mandato foi curto, durou apenas um ano. Por seus serviços como chefe do Executivo Municipal, recebeu $1 em pagamento. Após o fim do breve mandato, Susana não quis disputar a reeleição. Seu feito histórico e inédito chamou a atenção da imprensa internacional, que passou a discutir a possibilidade de outras cidades seguirem o precedente aberto por Argônia. No rastro dos movimentos em favor do voto feminino, o Partido Nacional da Mulher nasceu em 1916 nos Estados Unidos. A organização foi responsável por fazer acontecer a Vigília das Sentinelas Silenciosas, que ocorreu entre 1917 e 1919, em frente aos portões da Casa Branca. O resultado disso foi a adoção da 19ª emenda à Constituição norte-americana, que proíbe a negação do direito de voto com base no sexo, ratificada por um número suficiente de estados em 1920. Berta Maria Júlia Lutz foi responsável por introduzir no Brasil as primeiras discussões sobre o voto feminino. Ela era bióloga, educadora, diplomata e muito respeitada pela elite cultural paulista e carioca. Em 1919, Berta fundou no Rio de Janeiro a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, formada por um grupo de mulheres de classe média e de alta escolaridade. Em 1922, organizou o primeiro Congresso Feminista do Brasil e representou as brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, realizada nos Estados Unidos. Desde então, passou a viajar pelo Brasil, contactando políticos e divulgando os ideais feministas. A atuação de Berta Lutz é um pilar da luta pelo voto feminino no Brasil, porque foi a partir da volta dela da Europa, com a cabeça cheia daquelas ideias europeias, muitos países já concedendo o voto à mulher, e ela chega disposta, né? Recebeu muita crítica, e a cada crítica que ela recebia nos jornais, ela respondia, e aí aumentava o número de mulheres lutando pela mesma. Era uma coisa super interessante. E aí, nessa conversa, foi que ela conheceu Juvenal, lá fazendo o circuito, né, no parlamento, que a luta não era de rua, como a gente fez aqui, né? Nessa época, elas visitavam os gabinetes dos parlamentares para conversar, pedir o voto e tentar convencê-los. Porque ela conheceu o Juvenal Lamartine, que era defensor e tal. E Juvenal disse a ela que ia ser estava candidata ao governo aqui do Rio Grande do Norte em 1927. Se ela podia apoiá-lo, de vir aqui no estado apoiar a candidatura dele, e ela chegou a vir. Vinha de navio, tem uma companheira dela fazendo um discurso em pleno navio para o pessoal, pelo voto feminino. E foi assim que ela veio aqui. Disse que distribuíram
de avião, de helicóptero, material de propaganda, ela fez e aconteceu. E por conta disso, no ano seguinte, ela voltou, né? E aqui já foi, alguns municípios, acho que Currais Novos, já criaram jornaizinhos de apoio ao voto feminino e tal. A luta aqui no Rio Grande do Norte foi assim. Juvenal Lamartine, um político potiguar, nascido em Serra Negra do Norte, foi deputado federal de 1906 a 1926 e senador entre 1927 a 1928. Foi neste último cargo que conheceu e ficou amigo de Berta Lutz. Em 1927, Lamartine se elegeu governador do Rio Grande do Norte. Na época, o cargo era chamado de presidente. Colocou então em marcha o plano de ter mulheres disputando as eleições municipais. Para que isso fosse possível, o seu antecessor, José Augusto, havia sancionado uma lei estadual que permitia que mulheres pudessem votar no Rio Grande do Norte, algo inédito no país. Uma pessoa muito importante para essa ascensão e essa chegada de Alzira Soriano ao poder, que não é falada, é o ex-governador José Augusto Bezerra de Medeiros. Por que eu cito ele? Porque ele, em 1927, né, com uma lei estadual, né, a lei 660 de 25 de outubro de 1927, né, ela dizia que no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados sem distinção de sexo, né, todos os cidadãos que reunirem condições exigidas por essa lei, né. Na época, Alzira Soriano foi uma pessoa muito bem educada, né, filha de um grande coronel da região, que era o coronel Miguel Teixeira, e quem politicamente mandava no município, né. E aí, pela influência política, tanto de Juvenal Lamartine, como de Berta Lutz, né, Berta Lutz, em visita ao Rio Grande do Norte, conhece a Alzira Soriano, e quando conhece a Alzira Soriano, já conhece a Alzira viúva. Mas conhece a Alzira viúva comandando a Fazenda Primavera, que era a fazenda que ela recebeu como herança, né? Sendo mãe de 3 filhas, né? Na verdade, a Alzira teve 4 filhas, mas Maria do Céu morreu com menos de 1 ano. E Alzira Soriano, quando perde, muito jovem ainda, com 22 anos de idade, ela perde o marido, né? E aí, quando ela perde o marido, ela continua seguindo a sua vida, tomando conta de uma fazenda. Quando Berta Lutz vê aquela mulher, ela se encanta. É o tipo de mulher que a gente precisa, uma mulher letrada, uma mulher que conhece da política, uma mulher que conhece do campo, uma mulher que fazia toda a diferença para compor as nossas chapas e representar as mulheres na política. E junto a Juvenal Lamartine, que aí é a segunda figura importante nessa, digamos assim, nessa conquista feminina, né, ele apoia. E aí a Alzira Soriano sai candidata a prefeita por Lajes do Cabugi e ganha o pleito. Eu ocupo na academia, sou sucessor da cadeira que foi, meu antecessor foi José Augusto Bezerra de Medeiros, o homem que possibilitou a ascensão dela e de outras pessoas importantes, como de Celina, foi a primeira, Guimarães de Mossoró, a primeira eleitora. Em 1927, ele era governador do estado, Zé Augusto, e ele estabeleceu contra o Brasil, que não havia no Brasil, nem na América Latina toda, o direito da mulher, a igualdade da mulher. E mais, ele, para sancionar a lei, como ele era legalista, ele era um homem que cumpria a lei, verificou que na Constituição, que era de 81, a Constituição brasileira, não fazia exceção entre um homem e mulher. Mesmo assim, foi criado por ele, com o apoio do amigo dele, Juvenal Lamartine, e de Berta Lutz, que era amiga e que também participou da escolha da candidata Alzira a prefeita de Lajes.
O opositor de Alzira Soriano foi Sérvulo Galvão Pires. Pouco se sabe sobre essa figura, apenas que representava a tentativa desesperada de manutenção de um sistema machista, que não aceitava de maneira alguma a ascensão de uma mulher a um cargo que até então era eminentemente masculino. Olá, dona Alzira. Tá preparada para a derrota? Olá, senhor Sérvulo. Estou muito bem. Eu estou sempre preparada para qualquer ocasião. Eu posso lhe dar uma sugestão? Fique à vontade. Toda mulher tem que estar preparada para a cama. Para a cama! O Sérvulo Galvão, Sérvulo Pires Galvão Neto, ele é uma pessoa na história de Lages que aparece nessa eleição e pouco se sabe deles. Eu conversei muito com o historiador, antropólogo, né, João Batista Cortez, que infelizmente nos deixou e que foi um grande incentivador em Lages para que se reconstruísse essa história de Alzira Soriano, com João Evangelista Romão, que é escritor de Jardim de Angicos, com Carina. Pouco se sabe sobre Sérvulo, né? O que eu encontrei de Sérvulo era que ele depois sai da cidade, se torna minerador, né? E que não retorna mais para lá. Foi uma coisa tão humilhante que ele prefere ir embora. É o que a gente sabe da história oral, né? Mas dentro do que aconteceu, isso é muito possível. A grande importância que eu tiro do legado de Alzira é ela ser filha de um coronel, entendeu? Filha de um coronel de uma família tradicional, e ela aproveitou o ensejo do momento que ela estava vivendo para fazer ter uma postura de como é que pode se dizer assim, de mostrar que a mulher podia, entendeu? Ela aproveitou o momento, ela nem tinha nem conhecimento de que era feminismo, o que era movimento de mulher, ela não tinha, ela apenas era a atitude dela. Ela foi indicada, né, existe até certas colocações, porque ela era filha de coronel, por isso que ela foi indicada. Então, pode até ter sido por isso, mas ela aproveitou e fez um trabalho dinâmico. Ela pensava na situação da mulher, ela, quando sabia que tinha alguma mulher em situação difícil, ela ajudava, entendeu? Chegava lá. Eu tenho depoimento de uma professora que trabalhou comigo, que quando ela soube que eu era sobrinha neta de Alzira, ela disse: Mara, será que é a mesma Alzira que minha mãe fala tanto, que a mãe dela era afilhada? Minha avó, ela disse, a minha avó ficou viúva com 2 filhas com muita dificuldade e Alzira Soriano deu uma máquina a ela, ensinou a minha avó a costurar. Eu disse, é exatamente ela. Então, isso concretizou o que eu sabia já que ela fazia. Então, eu até pedi para ela fazer um depoimento, que a mãe dela fizesse um depoimento sobre isso. Então, a Alzira, ela foi pioneira, entendeu? Nessa questão da posição da mulher naquele momento, que era de ficar sempre atrás do homem, né? E ela enfrentou isso, e isso é muito importante para que hoje a gente ainda veja as mulheres se sobressaírem na política. Todas as informações reproduzidas até o presente dão conta de que Alzira ganhou a eleição para a prefeita de Lages com 60% dos votos. A conta está equivocada, segundo o historiador Lino Sapo e segundo a ata eleitoral da época. Lages só tinha 453 eleitores inscritos na sua ata, né? E apenas uma mulher, que é Alzira Soriano. Alzira não foi somente a primeira prefeita da América Latina, da América Latina, isso mesmo. Ela foi também a primeira eleitora do município de Lages, né? Porque a primeira a votar foi Celina Guimarães, mas a primeira de candidata, a primeira eleitora foi Alzira Soriano. Então ela ostenta esse título. Desses 453 inscritos, faltaram para votar 259 pessoas, o que corresponde a 57,17% do eleitorado apto, né? Mas votaram nesse dia 194 pessoas.
né, a lista, a ata, que aí eu tenho essa ata aqui, é um documento da época, né, a ata da eleição, e essa ata, ele mostra que a Alzira teve 193 votos, dos 194 que tiveram, e o Cérvulo Pires Galvão Neto, apenas um voto. Né. Se você fizer os cálculos, não dá 60%. Esse valor ele é muito maior. A Alzira ganha uma eleição com nada mais, nada menos que 99,48% dos votos válidos. Mas toda a historiografia, em qualquer site que você vá pesquisar, coloca que a Alzira ganhou com 60% dos votos. Eu acho que há uma confusão em relação ao mandato de Alzira, porque ela cumpre 1 ano, quase 2 anos de mandato, e isso corresponde a 62% do mandato. O mandato dela, ela exerceu por 60 e poucos por cento, mas a votação dela foi de 99,48%. Aí vem a dama. Não fale isso da mulher, seu Bento. O senhor não tem provas. E precisa? Tá na cara que ela virou amante do governador só pra ganhar a prefeitura. Essa história não tem fundamento, seu Bento. E tu acha que o governador iria apoiar uma mulher sem ganhar nada em troca? Ia nada, Tico. Esse povo besta inventou esse negócio de feminismo e agora colocou uma qualquer na prefeitura. Bem, de qualquer forma, o senhor tem que ter cuidado com as suas palavras, porque agora ela é autoridade. Autoridade coisa nenhuma. Para mim, ela pode virar até deputada, mas continuará sendo a xeleléu do governador. Olha ali, ó. Praieira dos meus amores, encanto do olhar, quero contar-te os rigores sofridos a pensar em ti sobre o alto mar. Ai, não sabes que saudade padece o Natal partir, sentindo na imensidade o seu batel fugir, incerto do porvir. Sentindo na imensidade o seu batel fugir, incerto do porvir. Os perigos da tormenta não se comparam, querida, as dores que experimenta a alma na dor perdida, na ânsia da partida. Adeus, a luz que desmancha.